Apometria. Que mistério é esse? Novamente, com vocês, internautas, todas as semanas você vai poder desfrutar do esclarecimento, da orientação. O que é a apometria? O que a apometria está fazendo? Como surgiu a apometria? Quais as leis apométricas que mantêm o trabalho de apometria atuando? A apometria. Que mistério é esse? Pois, de mistério em mistério, o tempo vai passando e nós já estamos no ciclo de 2000 anos e temos muitos e muitos milhares de anos para trás na era passada. E a apometria sempre esteve presente em todos os tempos. Apometria. Esclarecemos na semana passada, falamos, explicamos e tivemos que convidar novamente o Francisco Alberto da Eira, nosso colega apômetra, para seguirmos a discussão e o esclarecimento da magia prejudicial, da qual a apometria tem tido resultados fantásticos. Francisco, mais uma semana falando de apometria, Francisco? Ou você todos os dias falando de apometria? Não, isso a gente está constantemente, né? Constantemente. Porque é uma parte integrante da nossa vida. Aula todas as noites de apometria? Ah, isso sempre. Sempre. Pois é, o Francisco está fazendo a parte dele. E você aí, está fazendo a sua parte? Ou só está se esclarecendo? Você aí, que já tem noção, tem conhecimento, e que não se achou dentro do seu templo, dentro do seu centro, dentro do seu causê, será que você não está precisando saber alguma coisa, se informar, se esclarecer sobre a apometria? Pois a apometria está precisando de muitos e muitos trabalhadores para que possa trazer resultados benéficos para muitos e muitos irmãos necessitados, que não são necessitados só desta vida, desta encarnação, mas eles trazem trabalhos no seu campo energético, no seu corpo etérico, no seu eixo magnético, trabalhos feitos em 2, 3, sei lá, encarnações passadas. Nós já tivemos irmãos com trabalhos magísticos feitos no Antigo Egito, da qual a ressonância magnética estava vibrando até a encarnação de hoje. Fala, Francisco, sobre aqueles trabalhos que foram feitos em catacumbas, lá no Antigo Egito, lá na nascente do Nilo. Um dos trabalhos importantes que se tem de relato é a respeito de uma moça vaidosa, muito bonita, bronzeada, que vivia nos caniços do Nilo, pescando para tratar da sua família, alimento. Só que a dado momento, uma galera em que o faraó estava passando, ao ver a formosura desta menina, dessa garota, né, ficou encantado e pediu para um dos seus elementos súditos, seus guarda-costas, seus assessores, que fosse buscar aquela pessoa para convidá-la a ir viver no palácio.
Só que esta criatura, ela foi para o palácio, mas pelo orgulho, pela vaidade... Sim, ela saiu do meio simples, humilde que ela vivia, né? Na aldeia dela, naquele submundo dela, e foi para um palácio. Exatamente. E ela foi para o palácio e, aproveitando de que era uma pessoa do palácio, achando que tinha os seus poderes, voltou para a aldeia e começou a correr e tacar fogo nas palhoças. Daquelas pessoas que ela tinha, desavenças que ela tinha sido falado ou coisa parecida. Isso aí, só não cortando a tua história, nós temos muito e muito na realidade de hoje. Você está falando, você está falando de 5.800 anos atrás que foi essa história, certo? Mais ou menos. Mas você está falando de muitas pessoas hoje que às vezes vão para uma empresa e vão trabalhar de secretária da diretoria e começam a pisar nos seus ex-colegas lá de baixo. Muitos que às vezes entram no estudo, tudo bem, não, e passam numa faculdade e começam a desmerecer seus parentes, seus primos, seus vizinhos, porque parece que subiu da barriga para a cabeça. Mas vamos voltar à moça bonita que o faraó se apaixonou. Aí, após esta incursão que ela fez, ela deu uma brecha em que houve do espiritual elementos maléficos que aproveitaram da situação para ter uma investida contra ela. Esses elementos maléficos não foram enviados ou pedidos que fossem enviados contra ela pela alguma das amantes do faraó, em função do medo dela ser muito bonita e ia perder o lugar? Mas é isso mesmo que aconteceu, Jorge, porque as pessoas que ela passou a fazer parte do harém do faraó. Mas as pessoas que tinham direito legais junto do faraó, junto das próprias leis da época. As mais velhas? Não é por causa de ser mais velho ou coisa parecida. É que existia aqueles elementos reais dentro da conjuntura do fato do castelo, que faziam parte integrante. E essas pessoas que eram convidadas a ir lá para trabalhar, às vezes até de serviço não escravo, mas de uma forma muito simples, para poder ajudar. Né? Então eles se orgulhavam e achavam que tinham os direitos. Só que os direitos eram daqueles elementos legais que faziam parte do castelo, faziam parte daquela cidade, daquelas coisas todas. Então as mulheres dos tribunos e tudo mais, então encontrava nestas pessoas, às vezes até ciúmes, situações voltadas da época, e acabava criando problemas contra essas criaturas. E esta, além de ter feito uma situação muito crítica, acabou encomendando o afastamento dela do castelo. Não só o afastamento, como indo para a morte. Não é? Certo. Só que ela, por si só, sabia que, pelo próprio tempo, ela ia reencontrar com a própria situação do que ela tinha feito. Então veja, a magia aí como que está interessante de entender, porque na atualidade, como tu disseste, de ter também essas mesmas coisas, esta criatura, ela se envelhecia de uma tal forma, como se fosse uma casa caindo aos pedaços. O semblante dela, a maneira do corpo, envelhecia de uma tal forma que ela não sabia de onde que estava. Então nós falamos em aquela beleza que ela ofuscou o palácio, entrou em deterioração. Exatamente. Então, por quê? Porque ela, como ressonância desse passado, de 5.800 anos atrás, veio hoje a repercutir nela. Só que ela não conseguia, através da parte médica, de outros campos psicológicos, conter aquela situação que estava acontecendo, porque ela tinha a idade de 40 anos, mais ou menos, e ali ela já estava muito envelhecida e não se conseguia detectar. Através da ressonância
foi descoberto esta Através- história do passado dos através da comícios, apometria, em desdobramento lá no passado, para descobrir aonde estava vindo esse campo energético que trabalhava contra ela no hoje, e encontramos ela lá no Egito Antigo. Exatamente. E ela, já expulsa do palácio, devolta à sua aldeia. Que na sua aldeia ela não foi bem recebida. Exatamente. Então, através desse desdobramento, que faz parte da primeira lei da apometria, a lei do desdobramento apométrico, e através desta situação, viajamos com ela nesse passado para saber a história e despolarizar. Aquela ressonância da ressonância. Da situação A ação feita lá, que estava ainda hoje trabalhando. Exatamente. Então, através dessa circunstância, este fato veio a dar a condição importante do próprio desenvolvimento da cura desta senhora. Por quê? No momento em que desligamos ela desse passado como ressonância, o corpo novamente veio a ter o vigor dele, de uma forma normal, apagando as rugas e tudo mais. E isto tudo demonstra que a apometria, dentro da saúde, ela é fundamental em qualquer aspecto que se pense. E dentro desta situação, usando das energias cósmicas, porque ainda tu falaste a respeito da origem da apometria. Atualmente, ela vem desde 1965 para o nosso conhecimento dentro de um desenvolvimento real. E é aí que está a condição de entendermos para ajudarmos os nossos irmãos e tratar da cura desses pacientes, desses consulentes que vêm buscar conosco. Essa história faz parte e as leis estão para ser usadas. Francisco, as leis que regem o trabalho de apometria hoje, deixadas para o Dr. José Lacerda, de Azevedo. Nessa história que ela foi enterrada lá na aldeia dela, não com aquele labor, com aquele processo da época, então o corpo dela passou a ter esses reflexos no hoje. Sim. Mas nós vamos seguir falando sobre essa magia, que só foi uma magia feita no passado e ainda tinha efeito na realidade de hoje, na segunda parte do nosso programa.